Hello, everyone! Eu sou a Daniele, professora de inglês no Ensino Fundamental 2 do Estado de Minas Gerais, e agora nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com a resolução das atividades do PET 2 de língua inglesa. Este vídeo, então, é a resolução da atividade da semana 1 do PET volume 2 do 7º ano. Esta aqui é a primeira página da atividade que vocês já conhecem. Então, aqui vocês têm informações sobre o que se espera que você aprenda. Você vai ler todas essas orientações, pegue o seu caderno e o seu dicionário, procure um ambiente bem tranquilo, leia todas as questões antes de iniciar, faça o seu próprio vocabulário com as palavras desconhecidas para você, e aí vamos começar. Eu tenho aqui a primeira atividade, um texto, né, com uma tirinha. O texto está em inglês, então já vou dar a primeira dica, né, não se assustem, tá? Nós vamos nos atentar aqui às palavrinhas cognatas, que vocês já sabem o que é, né? São aquelas palavras parecidas com as nossas no português. E vamos também procurar conectar aí as palavrinhas que a gente já conhece, né? Então eu tenho várias palavrinhas aí conhecidas para vocês, e tenho várias que são cognatas, são muito parecidas com as do português. Então vai ficar bem fácil de entender qual é o sentido geral desse texto aí, tá? Então já vamos começar aí pelo título. American Dialects. Então eu estou falando de dialetos americanos. Se vocês não sabem, né? Eu imagino que já ouviram falar. O que são dialetos? Dialetos são formas diferentes de falar e de expressar, né, a mesma coisa em diferentes regiões. Ou dentro de uma mesma região, você pode também ter dialetos diferentes de acordo aí com a faixa etária, com o grupo social em que você está inserido, né? Por exemplo, o grupinho de amigos de vocês tem o seu próprio dialeto. Vocês têm lá as suas gírias, as suas expressões que são usadas no seu grupo, tá? Então, eu vou ler aqui alguns trechos desse texto, a gente vai comentando, vou ler a tirinha e depois a gente faz as atividades. Primeiro parágrafo. All speakers of American English speak a dialect of American English. Few people speak pure standard American English. Então, nesse pedacinho aqui, primeira linha, está falando que todos os falantes de inglês americano falam o dialeto do inglês americano. Mas poucas pessoas falam o inglês padrão. Por quê? Porque é igual no português, né? No português, a gente não fala o português padrão o tempo todo, né? A gente estuda a nossa língua, sabe, né, as regrinhas, conhece, né, vocês estão aprendendo aí, vão aprender muito mais sobre as regrinhas da nossa língua portuguesa, mas a gente não fala o tempo todo no português padrão, né? A gente vai aí de acordo com o contexto em que a gente está inserido. Então, se eu estiver numa reunião, né, numa coisa mais importante, então eu vou me policiar mais para falar o mais correto possível. Mas quando eu estou dentro de casa, né, em uma reunião de amigos, eu não fico me policiando o tempo todo. Então, a gente tem os nossos, né, dialetos aí diferentes em diferentes situações, em diferentes contextos, né? E é o que a gente chama de variação linguística. Vocês vão aprender isso em português. Continuando aí, então, no primeiro parágrafo na segunda linha. Some speakers' dialect is closer to standard American English, but it still may have accent or distinctive features. In addition, many people control more than one dialect as a result of schooling, working, relocation, etc. Então, aqui está falando basicamente o que eu acabei de dizer, né? Que alguns falantes, né, falam um pouquinho mais próximo do inglês padrão, mas ainda assim eles têm os seus sotaques, né? E aí esses sotaques vão aí ser diferentes em diferentes regiões, de acordo, por exemplo, com o contexto que você está inserido, né? Que pode ser na escola, no trabalho, ou região. Vou dar um exemplo para vocês, como aqui no Brasil, tá? Eu tenho, né, aqui na região nossa, sudeste, tem a região sul, tem a região do nordeste, e eu tenho algumas palavrinhas que são faladas diferentes, é a mesma coisa, mas são faladas diferentes, e às vezes a mesma palavra que também é falada nessas regiões, só que com sotaque diferente, tá? Então, exemplo, mandioca, macaxeira e aipim são a mesma coisa, né? É aquela raiz que a gente come, faz caldo de mandioca, né? Uma delícia nesse tempo de frio, mas
ela pode ser chamada de macaxeira em determinada região, geralmente lá no Nordeste. Aipim também, a gente vê lá no Nordeste, vê aqui, né, no Rio de Janeiro, me parece. Então, eu tenho aí várias regiões que pode falar a mesma coisa usando palavras diferentes. Ou então, usando a mesma palavra, mas com sotaques diferentes. Por isso a gente sabe quando alguém é do Nordeste, quando alguém é do Sul, quando alguém é carioca, né? Por causa do sotaque mineiro, né? O nosso sotaque é muito conhecido, né? Então, todo mundo sabe quando é um mineiro que está falando por causa do nosso sotaque. A gente mesmo não percebe muito isso, é quem é de fora que percebe mais. Então, no segundo parágrafo aí, continuando a leitura, American English includes both regional and social dialects. The map at the top of the page highlights a few of the United States regional dialects: Northern, Southern, Midland, Western. These large regional dialects also include smaller dialect regions within them. Então, aqui está falando nesse trechinho, né, que provavelmente de onde foi tirado esse texto, tinha um mapa no topo da página, e eles estão falando lá que nesse mapa eles sublinharam, né, salientaram ali quais são os sotaques falados, né, quais são os dialetos usados em diferentes regiões, dos nortistas, dos sulistas e etc, tá? E aí falando aí que poucas regiões falam, né, o inglês padrão, continuando afirmando lá o que estava falando lá em cima. Continuando, for example, New York City is its own dialect area within the northern region. Então, a cidade de Nova York tem um dialeto próprio ela está na região, né, do norte lá, dos Estados Unidos, mas mesmo dentro da região do norte, que já tem o seu dialeto, ainda dentro da cidade de Nova York, eles têm o dialeto próprio deles, tá? Aí vamos ler a tirinha. Na tirinha tem alguns adolescentes, né, conversando, e eles estão aí, parece, né, que estão discutindo para ver quem é que está falando o correto. E eles estão usando as palavrinhas soda, pop e Coke. São 3 palavrinhas usadas para se referir a refrigerante, tá? Então, em algumas regiões dos Estados Unidos, eles se referem a refrigerante, qualquer tipo de refrigerante, como soda, outros como pop e outros como Coke. Significa a mesma coisa, só que cada região usa o seu dialeto diferente, tá? Questão 2. Marque a opção que contém as palavras que são importantes para o tema do artigo. Então, eu já vi aí que no meu artigo eu estou falando de sotaques diferentes, dialetos diferentes, regiões, né, que falam dialetos diferentes, e estou falando do inglês padrão, inglês, né, informal ou não formal, né, que a gente fala também em português. E aí eu tenho várias palavrinhas aí. Vamos ver cada uma delas para depois a gente marcar a opção correta. Na primeira opção tem people, pessoas, features, que são características, website, que são, né, os sites aí da web que vocês conhecem, addition, que são adições mesmo, tá? Coisas que você está falando além de tudo isso. É como se fosse assim. Então, vamos ler a próxima opção. Speakers, falantes, dialect, dialeto, standard, padrão, accent, que é sotaque, region, região. E na última, map, que é o mapa, example, exemplo, e page. Olhando o tema central, né? A gente leu e foi falando aí devagarinho o primeiro e o segundo parágrafo e a tirinha. Olhando o tema central de tudo que a gente falou o tempo todo, o que mais prevalece aí, né? Eu estou falando de falantes, estou falando de dialeto, falei de inglês padrão, falei de sotaque, né? E de diferentes dialetos e sotaques em diferentes regiões. Então, a opção que melhor cabe aqui é a opção 2. Ainda na questão 2, eu tenho aqui, olha, ainda segundo o texto, podemos concluir que grande parte das pessoas nos Estados Unidos falam o inglês padrão.
O inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. Então, na primeira, eu tenho a já de cara aí a palavrinha grande parte. Então, quer dizer que é muitas pessoas. Aí, eu coloquei aqui para vocês, olha, para a gente comentar essa questão, tá? Nós vamos usar aí palavrinhas-chave que nos ajudam a encontrar as respostas que a gente precisa. Então, se vocês precisarem, não se esqueçam de usar o dicionário, tá? Observe que na primeira linha, lá no finalzinho da primeira linha, está escrito assim: Few people speak poor standard American English. Então, essa palavrinha em negrito, few, ela significa poucas. Estou falando então que poucas pessoas falam o inglês puro, né? O inglês padrão. Então, eu já vou eliminar a minha primeira opção, porque está falando que a grande parte das pessoas falam inglês padrão, e lá no texto está dizendo que são poucas pessoas, né? Então, vamos marcar aqui a opção 2. O inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. A gente fala disso o tempo todo no texto. Na frase tirada do texto, in addition, many people control more than one dialect as a result of schooling, work, relocation, etc. A expressão negritada expressa. Então, olha só, vamos prestar atenção, porque eu tenho duas palavrinhas muito parecidas, tá? Eu tenho uma palavrinha addition, que é essa que está aí no texto, e está em negrito, que significa adição ou além disso, né? Quando eu uso aí essa preposição, in addition, aí eu quero dizer além disso. E eu tenho a palavrinha addiction, com C antes do T, que significa vício, né? Quando a gente está falando lá, por exemplo, de vícios no celular, né? Vício nas mídias sociais, aí vocês podem ver essa palavrinha addiction. Então, esse Czinho aí traz a diferença entre uma palavrinha e outra, tá? Nessa aqui, em adição, então, eu estou falando além disso. Então, eu estou somando, né? Adicionando. Então, vamos lá, olha lá. Addition, adição. In addition, além disso. Então, vamos marcar lá, adição. Número 4. Analisando a frase American English includes both region and social dialects. Poderíamos dizê-la de forma diferente, mantendo o mesmo sentido. Marque a opção correta. Então, vamos primeiro ver o significado dessas duas palavrinhas em negrito. Both significa ambos e and significa e. Ou seja, eu estou adicionando, né? Uma coisa e outra, ou seja, ambos, né? Ambos significa as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se eu estou adicionando e estou falando de duas coisas ao mesmo tempo, então o i aí pode substituir o ambos, né? Vamos lá. American English includes regional and social dialects. Então, o inglês americano inclui regiões e dialetos sociais. Então, olha lá, dialetos sociais e regionais. Aí eu tenho na opção 2, American English includes either regional or social dialects. Olha aí, entre a palavrinha regional e social, eu estou usando a palavrinha or, que significa ou. Se eu tenho a palavrinha ou, significa que é uma coisa ou outra. Eu estou intercalando, né? Só que as minhas palavrinhas em negrito aí é both e and. Significa que eu estou adicionando. Então, a primeira opção é o que eu posso continuar, né? Mantendo aí o mesmo sentido, porque eu estou adicionando. Olha lá. American English includes regional and social dialects. Questão 5. Escolha dentro das caixas abaixo somente os pronomes que correspondem às palavras das frases acima, preenchendo os parênteses com esses pronomes aí, que estão no quadrinho, tá? Vamos relembrar, então, quais são os pronomes pessoais que substituem o sujeito da oração. Vocês lembram, né? Eu tenho os sujeitos da oração, né? Os pronomes sujeitos, que é eu, você, ele, ela, nós, né? Em português eu tenho vós, tu, né? O vós e o tu entra aí no lugar de você e vocês. E aí, em inglês, eu tenho I, he, she, it, we, you e they. Aí no quadrinho eu tenho he, she, it e they. Então, o que eu vou observar? Como eles são pronomes sujeitos, essas frases que estão aí em cima são frases que estão no lugar do sujeito da oração, tá? Então, eu vou observar quem é o sujeito da oração para eu ver se está no plural, se está no singular,
se refere a ele no masculino, a ela no feminino, para eu ver qual o pronome que eu vou usar, tá? Então vamos comentar aqui, olha. Na primeira frase, all speakers of American English. Todos os falantes de inglês americano. Todos os falantes está no plural, não é? E qual é o pronome que eu vou usar para coisas no plural? They. Então eu vou colocar lá, they. Few people speak poor standard American English. Então, poucas pessoas falam. Então, o sujeito da minha oração é aquele que vem antes do verbo, né? Então, few people, poucas pessoas. People é plural também, é plural irregular, tá? É o plural de person. One person, two people. Então, people é o plural de person. Poucas pessoas, então, como é plural, eu vou usar o pronome they. Então, coloca lá. The map at the top of the page. O mapa no topo da página. O mapa está no singular, é um mapa só, não é? Então, além de ser singular, ele também é um objeto. Qual é o pronome que a gente usa para objeto? O pronome it, não é? Então, vamos colocar lá, it. These large regional dialects. Então, esses dialetos, esses grandes dialetos regionais, olha só, eu tenho aí, eu coloquei só, grifei só aí o pronome these, né? Coloquei aqui do ladinho para vocês, só o pronome these, essa frase toda já é o sujeito, né? Esses grandes dialetos regionais. Aí depois, provavelmente virá o verbo e o seu complemento. Isso tudo aí é o sujeito. Só que eu quis grifar aí o pronome demonstrativo só para relembrar vocês, né? Que eu tenho aí uma palavrinha que vocês já conhecem, these, que é o plural de this, é um pronome demonstrativo para eu apontar alguma coisa, tá? Então, ele significa estes ou estas, tá? E aí, como está no plural, eu vou usar o pronome they novamente. Número 6. Ainda de acordo com o texto, the map at the top of the page highlights a few of the United States regional dialects, Northern, Southern, Middle and Western. O significado do verbo to highlight é, então, eu já tinha até comentado na hora que a gente estava lendo o texto, né? Highlight, a palavrinha light sozinha, na hora que a gente separa aí, significa luz, iluminar. High significa alto, né? Mas aí eu não vou usar, quando eu junto essas duas palavrinhas, highlight significa iluminado. Quando eu estou iluminando alguma coisa, eu estou realçando, não é isso? Porque eu não vou usar a palavrinha iluminado para contradizer ou para resumir, né? Então, eu estou realçando. Vamos marcar aqui. Número 7. Escolha a opção que corresponde à palavra em negrito. The map at the top of the page highlights a few of the United States regional dialects. E aí continua que é a mesma frase, né? Eu tenho aí a palavrinha many, que significa muitos. Eu tenho a palavrinha few, sozinha, que significa poucos, ou pouca, né? Pode ser no singular ou no plural. Some, que significa alguns, e a lot of. A lot of significa muitos, tá? Então, eu tenho aí na minha frase aí, né, tirada do texto, a few of. A few of significa alguns também, tá? E aí, eu vou marcar aqui. Some, alguns. A few of, alguns. Então, alguns, né? Olha só, tá falando que o mapa tá aí iluminando, né? Realçando algumas, né, das regiões, alguns dos dialetos regionais dos Estados Unidos. Lá no norte, no sul, no centro, né, no centro-oeste, no oeste, etc. Então, assim a gente termina essa atividade, né, da semana 1 e eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Espero ter ajudado mais uma vez. Não se esqueçam, refaçam as atividades seguindo esse passo a passo, sejam curiosos e estudem, pesquisem, busquem, usem o dicionário à vontade, tá? Take care and stay at home and see you soon. Bye!